Olá, tudo bem? Hoje o tema da nossa aula é sobre a história dos Jogos Paralímpicos. Vamos assistir a aula? Para entendermos como surgiram, precisamos conhecer um pouco da história de um grande médico judeu, alemão, que fugiu das garras do nazismo e está por trás da origem das Paralimpíadas. Ele é o exemplo concreto de como um homem apenas pode transformar a vida de muitos. O médico neurologista Ludwig Guttmann foi um dos pioneiros no uso do esporte para a reabilitação física de deficientes. Em 1933, Guttmann foi considerado o melhor cirurgião da Alemanha. Porém, com a chegada dos nazistas ao poder, os judeus foram proibidos de praticar a medicina de forma profissional em hospitais arianos, sendo autorizados apenas a trabalhar no hospital da comunidade judaica local, em Breslau, onde, em 1937, se tornou diretor médico. Ele se expôs a muitos riscos para ajudar pacientes a não serem mandados para campos de concentração, onde teriam a morte certa. Ele conseguiu ajudar 60 pessoas. O médico percebeu que a situação na Alemanha não mudaria assim tão rápido. A oportunidade de escapar surgiu quando os nazistas lhe deram um visto com ordens para viajar a Portugal para tratar de um amigo do ditador, o português Antônio de Oliveira Salazar. Foi assim que, em 1939, o doutor e sua família deixaram a Alemanha. Já em Portugal, ele pediu asilo ao Reino Unido e conseguiu. O médico começou a trabalhar como pesquisador em Oxford e obteve a cidadania inglesa. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, a quantidade de pacientes feridos que morriam de complicações em leito de hospitais era muito grande. Assim, em setembro de 1943, Dr. Guttmann foi nomeado para o cargo de diretor-geral do primeiro centro de reabilitação para pacientes com lesões na medula espinhal, no Hospital de Stoke Mandeville, em Londres, quando recebeu carta branca para executar suas ideias inovadoras, consideradas revolucionárias para algumas pessoas. Para a medicina da época, não havia nenhuma possibilidade de pessoas com lesões medulares terem novamente uma vida normal. Para elas, as opções eram limitadas: sedação e permanência em leitos hospitalares até a morte. Mas Guttmann acreditava que seus pacientes ainda tinham uma vida inteira pela frente. O médico sabia da importância de reabilitar aqueles pacientes e reintegrá-los à sociedade como indivíduos dignos e produtivos, apesar de suas grandes limitações. Assim, começa a reinserção social desses pacientes e uma nova percepção de todos em relação às suas potencialidades. Suas ideias transformaram a rotina hospitalar em Stoke Mandeville, desafiou o pessimismo de quem não acreditava nele e estimulou seus pacientes a lutar. Introduziu o conceito de fisioterapia como tratamento médico e o esporte como antídoto para a depressão. Contratou um treinador físico militar e literalmente jogou a bola para os pacientes, fazendo-os treinar. Ele os fez levantar pesos, mexer-se e se esforçar. Para Guttmann, ao mesmo tempo em que o esporte inibia atitudes antissociais, que é muito comum entre as pessoas com necessidades especiais, servia para desenvolver a autodisciplina, a autoestima,
espírito de competitividade e companheirismo, que eram atitudes e sentimentos essenciais para a reintegração dos indivíduos à sociedade. No começo, os pacientes praticavam esportes simples como dardos, bilhar, boliche, e com o tempo ele inseriu o atletismo e esportes em cadeiras de rodas, como o polo e o basquete. Em pouco tempo, o que começou como um treinamento obrigatório para os pacientes acabou transformando-se em uma atividade recreativa e, posteriormente, em competições institucionalizadas, nas quais homens, mulheres e crianças podiam participar, mesmo após a alta. Cada vez mais pacientes de outras unidades de todo o país participavam dos jogos. Esta movimentação esportiva ampliou-se e tornou-se conhecida como Jogos de Stoke Mandeville. Os primeiros jogos oficiais da cidade foram realizados no dia 28 de julho de 1948. Foi o primeiro evento esportivo exclusivo para portadores de deficiência. Participaram 16 atletas, 14 homens e 2 mulheres, todos eles ex-integrantes das Forças Armadas. A data não foi escolhida por acaso, uma vez que no mesmo dia tinham início os Jogos Olímpicos de Londres, a apenas 56 quilômetros da pequena cidade de Stoke Mandeville. E assim, na abertura dos Jogos, houve uma demonstração de tiro com arco. A partir de então, os Jogos passaram a ser disputados anualmente sob a organização do Dr. Guttmann. Vamos fazer um resumo agora utilizando uma linha do tempo. No ano de 1949, nascem os Jogos em Stoke Mandeville. No ano de 1952, os Jogos tornam-se um evento internacional com a participação de um time de veteranos paraplégicos da Holanda. Em 1954, participaram dos Jogos atletas com deficiências do Canadá, Austrália, Finlândia, Egito e Israel. Em 1960, os Jogos foram realizados pela primeira vez fora do hospital. Foi a 9ª edição dos Jogos Internacionais de Stoke Mandeville, que ocorreu em Roma e posteriormente foi reconhecida como os primeiros Jogos Paralímpicos. Em 1972 foi a primeira participação brasileira dos Jogos Paralímpicos, na Alemanha. Contando com 20 atletas na delegação, todos homens, o Brasil disputou provas no tiro com arco, no atletismo, na natação e no basquete em cadeira de rodas, mas não faturou nenhuma medalha. Em 1980, o Dr. Guttmann falece com 80 anos de idade de doença cardíaca. Em 1984, o termo Jogos Paralímpicos foi adotado, mas ainda não oficialmente. O Brasil envia pela primeira vez uma delegação composta por atletas de diferentes grupos de deficiência, deficientes visuais, amputados, cadeirantes e paralisados cerebrais, e conquista suas primeiras medalhas de ouro. Em 1988, em Seul, os Jogos recebem oficialmente a denominação de Jogos Paralímpicos e, pela primeira vez, contam com as mesmas instalações esportivas dos Jogos Olímpicos. A partir daí, eles são realizados sempre nas mesmas cidades dos Jogos Olímpicos, fazendo uso das mesmas instalações esportivas e residências, organizadas por um comitê organizador. Em 2016, foi a primeira vez que o Brasil é sede dos Jogos Paralímpicos.
E agora, em 2021, devido à pandemia, foi adiado os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Hoje, os Jogos Paralímpicos tornaram-se um fenômeno mundial, assistido por milhões de pessoas do mundo inteiro que torcem muito para ver seus heróis atletas ultrapassarem seus limites. Então, gostou da aula? Então não deixe de se inscrever para não perder os novos vídeos. Tchau, até a próxima!